Meu nome é Ademar. Cresci vendo meu pai chegar em casa com as mãos calejadas de cimento e o rosto queimado de sol. Era pedreiro, como o pai dele também foi. Lembro bem do barulho da colher de pedreiro batendo no balde, do cheiro da massa fresca, da conversa entre os homens no canteiro. E lembro também da dignidade com que meu pai falava do trabalho dele, mesmo quando chegava com dor nas costas ou com as botas encharcadas de concreto. Desde cedo eu soube que a vida ia me levar para esse caminho também. Abandonei os estudos no fim do ensino fundamental. Não foi escolha, foi necessidade. Em casa, a comida só dava até a quarta-feira. Fui trabalhar como servente aos 14 anos. Levava carrinho de mão, quebrava parede, misturava massa. E, no silêncio do esforço, fui aprendendo o ofício. Observava tudo. Como se media, como se nivelava, como se resolvia problema com improviso. Tinha gosto em ver um terreno vazio virar casa. Com o tempo, virei ajudante fixo de um pedreiro mais velho, o seu Eloy. Foi ele quem me ensinou mais do que técnica. Me mostrou que construir era mais do que erguer parede. Era fazer parte da história de alguém. Um dia, enquanto a gente assentava tijolo numa casa simples, ele me disse: Ademar, não importa se a casa é grande ou pequena. Se for feita com capricho, ela vai durar mais do que muita coisa nessa vida. Aquilo ficou comigo. Aos 18, comecei a pegar pequenos serviços por conta própria. Reforminhas, muros, calçadas. Ia com meu carrinho de ferramentas, cobrava barato, mas sempre fazia direito. Um cliente indicava para o outro. O boca a boca cresceu. Aos 23, consegui registrar meu primeiro CNPJ como microempreendedor individual. Ainda era só eu, mas aquilo me deu um sentimento novo, o de ser dono. Comecei a sonhar mais alto. Queria montar minha equipe, pegar obras maiores, quem sabe um dia ter minha própria construtora. Mas entre o sonho e a realidade tinha um abismo cheio de impostos, papelada, falta de crédito, descrença. Quando eu dizia que queria abrir uma empresa, muita gente ria. Até amigos próximos diziam: você é bom de obra, mas para negócio tem que estudar, ter dinheiro, ter contato. Eu não tinha nenhum dos três, mas eu tinha uma coisa: vontade. E uma coisa que aprendi na construção é que toda base começa no chão, cavando. Então comecei a estudar. Sozinho. Assistia vídeos, lia artigos, fazia cursos gratuitos à noite depois da obra. Aprendi sobre custos, cronogramas, legislação e fui aplicando aos poucos. A primeira obra grande que peguei foi um sobrado. Consegui porque o dono já me conhecia e confiava em mim. Peguei 3 ajudantes, organizei a obra como se fosse uma empresa, com metas, planilha de gasto, segurança. Quando entreguei no prazo e com qualidade, ele ficou impressionado. Me indicou para um colega que também queria construir. E assim veio a segunda. Depois a terceira. Em 2 anos eu tinha uma pequena equipe fixa, um carro velho para transportar material e uma reputação que valia mais do que qualquer propaganda. Decidi então registrar oficialmente minha construtora. Chamei de Base Forte. Nome simples, direto como eu. Com o CNPJ novo, fui atrás de crédito. Bati em muitas portas e a maioria se fechou. Mas um gerente de banco viu meu histórico, me ouviu com atenção e me deu uma chance. Um crédito pequeno, mas suficiente para comprar equipamento e investir em estrutura. E aí a roda começou a girar de verdade. Fui contratando gente com o mesmo perfil que eu. Trabalhador, honesto, com vontade de crescer. Treinava cada um, fazia questão de manter o espírito de equipe, o respeito. Não era patrão, era parceiro. Pagava em dia, oferecia refeição, tratava bem, porque eu sabia como era estar do outro lado. Começamos a pegar condomínios pequenos, depois prédios de 2 andares, e fui estudando o mercado. Vi que a demanda por moradia popular era alta, mas os padrões de construção eram ruins. Decidi focar nisso. Qualidade com preço justo. Fiz parcerias com arquitetos, comecei a pensar nos projetos de forma mais inteligente e funcional. Nesse tempo comprei meu primeiro terreno. Pequeno, mas era meu. Ali construí 3 casas geminadas para vender. Foi o maior risco da minha vida. Investi tudo. Se não vendesse, quebrava. Mas vendi.
Em 2 meses estavam todas com novos donos. Com o lucro, comprei outro terreno. Dobrei a aposta. De obra em obra, a construtora foi crescendo. Chegamos a 50 funcionários fixos, frota própria, escritório estruturado. O menino que empurrava carrinho de mão agora sentava com investidores, negociava com incorporadoras, estudava a viabilidade de loteamentos. Mas nunca perdi a essência. Ainda faço questão de visitar as obras, de apertar a mão dos pedreiros, de sentar na calçada com o mestre de obras e tomar café em copo plástico. Porque foi ali que aprendi o que não está nos livros: o valor de construir com verdade. As coisas começaram a mudar de verdade quando um dos meus empreendimentos chamou a atenção de uma imobiliária grande. Eles queriam entender como a gente conseguia vender tão rápido. Falei com orgulho. A diferença está no cuidado. A casa tem que ter alma, tem que ter capricho. Eles riram, mas não duvidaram. Me convidaram para uma reunião com investidores. Ali, pela primeira vez, eu sentei numa sala cheia de ternos e gravatas, com um notebook velho, uma prancheta rabiscada e a firmeza de quem sabe o que faz. Apresentei um projeto de condomínio com casas acessíveis, padrão acima da média e prazo otimizado. Eles gostaram. Fechamos a parceria. Foi o maior contrato que eu tinha assinado na vida. O começo de uma nova fase. Usei o dinheiro com cautela. Nada de ostentação. Comprei mais equipamentos, abri mais vagas, investi em qualificação da equipe. Nosso nome passou a circular. Base Forte virou sinônimo de obra bem feita, de respeito com o cliente e com o trabalhador. Começamos a participar de feiras do setor. Ganhamos um prêmio regional de inovação em habitação popular. Eu, que mal tinha terminado o ensino fundamental, fui chamado para palestrar em um seminário sobre empreendedorismo na construção civil. Subi ao palco tremendo, mas falei com o coração. E no fim recebi aplausos de pé. Foi aí que comecei a pensar em algo maior. Não só construir, mas também desenvolver. Entrar de vez no mercado imobiliário. Montar minha própria incorporadora. Sabia que era um desafio grande, cheio de burocracia, risco e concorrência pesada. Mas eu tinha experiência de chão, visão de futuro e um time que acreditava junto. Formei uma equipe técnica, contratei consultores e passei mais de 1 ano estudando, desenhando um plano sólido. Comprei uma área grande, bem localizada, e idealizei um bairro planejado, com infraestrutura, lazer, segurança e, principalmente, acessível para famílias de classe média e baixa. Muitos duvidaram. Diziam que era ousado demais. Mas eu já tinha aprendido. O impossível só assusta quem não conhece a força do trabalho. Lancei o projeto com coragem e vendemos tudo em 6 meses. Todas as casas. Todo o loteamento. A cidade falou, os jornais locais noticiaram, e meu nome apareceu como o ex-pedreiro que revolucionou o mercado imobiliário regional. Claro, houve dificuldades. Crises econômicas, falta de material, mudanças nas leis. Teve obra embargada, cliente insatisfeito, problema com fornecedor. Mas em cada tropeço, eu aprendi. E nunca deixei de olhar nos olhos dos meus funcionários, dos meus clientes e dizer, a gente vai resolver. Hoje a Base Forte é uma construtora e incorporadora consolidada. Temos obras em 4 estados, mais de 300 colaboradores diretos e indiretos, e empreendimentos que vão desde moradias populares até condomínios de alto padrão. Mas eu continuo sendo o mesmo Ademar que acredita na força do trabalho. Nunca me afastei da base. Ainda visito os canteiros de obra, converso com os mestres, incentivo os jovens serventes a sonhar, porque sei que entre eles está o próximo dono de empresa, o próximo líder que vai sair do cimento direto para o sucesso, com os pés firmes e a cabeça erguida. Minha maior alegria foi construir a casa da minha mãe. Um sobrado simples, mas com tudo o que ela sempre sonhou. Quando ela entrou pela primeira vez, chorou. Disse, nunca imaginei que meu filho, que saía com o pão murcho e a marmita fria, ia construir tanto. E eu respondi, foi a senhora que construiu, mãe. Eu só continuei com os tijolos. O que aprendi ao longo dessa jornada é que ninguém nasce grande. A grandeza se constrói como uma casa, bloco por bloco. É preciso começar de baixo, sujar as mãos, enfrentar o sol,
a chuva, o medo. Mas se você tiver coragem de continuar mesmo quando tudo parece desabar, um dia você olha para trás e vê que não ergueu só paredes. Você construiu Você é pedreiro, servente, ajudante. Se você trabalha na construção civil e acha que sua vida está limitada ao que vê hoje, escuta o que eu vou te dizer. Você tem nas mãos o dom de criar, de transformar areia e cimento em lar. E com esse mesmo dom, você pode transformar sua vida inteira. Não importa se você não tem diploma, se ninguém acredita em você, se tudo parece difícil. Comece pequeno. Comece do chão. Porque é ali que se faz a fundação. E fundação forte aguenta o peso de qualquer sonho. Eu sou Ademar. E eu construí minha história com cada parede que levantei, cada erro que cometi, cada lição que aprendi. E você também pode. Agora é sua vez de começar a obra.